Olá, meu nome é Thiago Seixas Gramal Rachia, eu sou aluno da UFVJM. Eu vou apresentar uma resenha sobre o comportamento das variáveis climáticas e sistemas de ventilação mínima para a produção de pisos de corte. É um projeto que foi feito, que foi postado pela Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Fazer a resenha para a matéria de construções rurais e ambiência. A introdução, vamos começar dizendo que a produção de frango hoje no Brasil é uma das maiores que temos, uma das mais importantes. Tudo começa com o pintinho. E o pintinho, quando ele é recém-nascido, ele tem uma dificuldade de retenção de calor corporal, porque essa capacidade de termorregulação ainda não está bem desenvolvida. Então ele precisa de meios do meio ambiente que ele está, que seja climatizado, que tenha temperaturas ótimas, com aproximadamente 35 graus. Geralmente são utilizados aquecedores como fonte de calor. São aquecedores ou campânula, a lenha ou fornalha. Na foto a gente pode ver uma fornalha, e são posicionadas dentro do aviário. Então a fornalha que na foto tem os pintinhos em volta e tal. Outra importância também que temos no crescimento dos pintinhos é sobre a ventilação, que foi um tema estudado nesse trabalho, onde a ventilação tem um papel de grande relevância por conta da renovação do ar. No ar dentro do galpão, que vai juntando CO2 e pela respiração, vai juntando gases tóxicos, pode juntar micro-organismos que não são desejáveis. Porém, são utilizados a ventilação mínima, por conta que os produtores não querem perder o ar quente que tem dentro do aviário. E assim ele vai diminuir a temperatura e o animal vai estar em um ambiente não tão favorável para o seu desenvolvimento. Outros itens importantes também são a umidade relativa do ar e também a velocidade do vento, da ventilação, que pode interferir. No material e métodos, eles vão ser foram estudados no período de julho e agosto de 2018. Então é uma época que tem baixas temperaturas durante a manhã e a noite, e durante o meio-dia até a tarde são temperaturas mais altas. Essa coleta ela foi feita com os pintinhos recém-nascidos, desde o primeiro dia de crescimento deles. Então eles foram acompanhados por 3 semanas, do primeiro ao 21º dia, e foram feitos 3 galpões de teste com os diferentes ventiladores. Um primeiro sistema de ventilação foi o sistema de ventilação mínima com pressão positiva, que é esse da foto da esquerda. Ele foi um ventilador axial, ele era acionado e desligado por temporizador, então ele era automático. Ele foi colocado na linha do forro, na altura do teto, com sentido vertical, com fluxo vertical, e sobre um defletor de 1,5 m. Então ele tinha espaço para retirar o ar. Para o sistema de pressão negativo, foi utilizado da foto da direita, um exaustor, que esse sistema ele foi instalado na lateral do galpão, com uma sala, para que diminuísse, foi feito uma sala para que diminuísse o espaço para ser aquecido, então assim, aproveitando melhor a energia do aquecimento que foi utilizado. O sistema de ventilação mínima natural foi feito por cortinas, onde eram
seguidas e abaixadas para controlar o tempo de ventilação. Nessa tabela aqui que está abaixo dos ventiladores é o tempo em que o ventilador, o sistema de ventilação ficava ligado. Então a gente pode ver na primeira semana era um minuto de tempo ligado para 1 minuto de tempo desligado. Então era 6 minutos de tempo ligado por hora. Na segunda semana foi 1 minuto de tempo ligado para 8 minutos de tempo desligado, que resulta 7 minutos por hora. Na terceira semana 1 minuto ligado para 7 desligado, que foram 8 minutos por hora. Como foram utilizados também as áreas cercadas, fazendo com que se limitassem as áreas e os pins estivessem mais próximos do aquecimento, e como a área é menor, o aquecimento é mais rápido, mais fácil e mais econômico. Então ele começou com um círculo de proteção com cerca de 7 metros de diâmetro e com uma campânula. A altura era do piso até o teto. Foram feitas, esse círculo foi isolado com folha de alcatex, que é uma madeira prensada, e uma cortina de fibra de plástico que isolava, ajudava a manter a temperatura e limitava a quantidade de espaço. Foram colocados 3 campanas de aquecimento a lenha, que é essa da foto da direita. A densidade foi de 80 aves por metro quadrado, e a cada semana era aumentado 3 metros de comprimento, e isso aumentava 63,21 metros cúbicos de ar, então tinha um espaço maior para esquentar. Agora os resultados que nós temos da primeira semana. Temos os resultados da temperatura, onde lembrando que a temperatura ideal da primeira semana para o bem-estar do pintinho é uma temperatura mantida entre 32 e 34 graus Celsius. Esse gráfico mostra uma média da semana de temperatura. Foi feito toda a tabulação dos dados e as médias. Foi feito todas por variância, então são médias confiáveis. Nós podemos ver no gráfico que a linha pontilhada é o sistema de ventilação natural. O da linha mais escura em cima é a linha de sistema de ventilação mínima positiva, e a outra linha próxima à linha pontilhada é o sistema de ventilação de pressão negativa. E como podemos ver, as temperaturas ficaram abaixo do ideal. Só a ventilação de pressão positiva que conseguiu atingir por um pequeno instante a faixa de temperatura ideal. E esse porquê dessa temperatura ideal não ter sido atingida pode ser por conta de que é muito frágil a estrutura e a manutenção de temperatura é muito difícil de se manter uma temperatura constante o tempo todo. E ainda mais como as campânulas são abastecidas manualmente, então pode ter um problema no abastecimento da temperatura e que ocorre essa variação. Agora, nesse gráfico, nós podemos ver da primeira semana a velocidade do ar, que a velocidade do ar, uma ideal é de 0,08 metros por segundo a 0,2 metros por segundo. Podemos ver que existe uma diferença nas médias, e
temos que o sistema de ventilação mínima por pressão positiva teve o melhor resultado, teve uma ventilação maior, uma velocidade mais constante, mais alta. O sistema de ventilação mínima por pressão negativa teve um resultado satisfatório, porém o sistema de ventilação mínima natural não atingiu nem a quantidade necessária para fazer a circulação do ar mínima dentro do galpão. Então isso é um problema, porque onde que o ar não é circulado. Então é um problema que teve. Na primeira semana, esse gráfico temos a umidade relativa, do ar. A ideal é de 50% a 70% nas 3 semanas. Podemos analisar que a umidade relativa baixou. Ela é uma constante inversa da temperatura do local. Ela se manteve por um período da noite até cerca de 9 horas da manhã. Ele conseguiu se manter melhor, só que nos momentos de maior temperatura a umidade relativa do ar baixou, e isso pode acarretar problema, que quando a umidade do ar está abaixo de 50%, os animais podem sofrer com desidratação. Isso não é viável para a produção, não é o que o produtor quer. Na segunda semana, nós temos o gráfico de temperatura. A temperatura ideal da segunda semana, que é de 7 a 14 dias, é de 30 a 32 graus. Então é uma faixa de temperatura mais fácil de alcançar. Como a gente pode ver, os 3 métodos de ventilação conseguiram atingir, mesmo por um tempo, conseguiram atingir a faixa ótima de temperatura. Sendo que o sistema de ventilação mínimo por pressão positiva teve um melhor aproveitamento, sendo mínima diferença, teve um aproveitamento melhor. Porém, foi só por uma parte do dia. Foi das 10h45 da manhã até as 16h45 da tarde. O restante do tempo eles sofreram com temperaturas baixas. Como a gente pode ver também, essa linha mais baixa é a temperatura externa do agrário. Então a gente pode ver que no frio os sistemas de aquecimento conseguem ser eficientes, porém não se mantêm na faixa ideal de temperatura. Como a gente pode ver, a temperatura chegou a 10 graus e a temperatura do sistema de ventilação por pressão positiva, por exemplo, estava 22. Só que conforme foi esquentando, a eficiência foi diminuindo. Na segunda semana, sobre a velocidade do ar, nós temos esse gráfico. Na segunda semana, a velocidade ideal do ar é acima de 0,15 metros por segundo, só que com limite ali de a casa dos 30 metros por segundo. Como a gente pode ver novamente, o sistema de ventilação mínimo por pressão positiva teve um rendimento melhor, teve uma linha mais estável. O sistema de pressão natural, de ventilação mínima por pressão natural, novamente não teve nível aceitável mínimo para a ventilação do ambiente, então isso interfere no crescimento e na produção. Agora, no próximo gráfico, temos na segunda semana ainda, o gráfico da umidade relativa do ar, que é também de 50% a 70%. E como a gente pode ver, por um bom tempo, a umidade relativa do ar se manteve, foram menor o tempo que ficou abaixo da umidade relativa.
Isso é bom. Teve uma queda, óbvio, no momento que o sol esquenta, a temperatura aumenta, ocorre diminuição, mas a umidade relativa da segunda semana foi boa. Então, entrando na terceira semana, a temperatura ideal da terceira semana é de 26 graus a 28 graus Celsius. E no gráfico, como a gente pode ver, de novo, o sistema de ventilação mínimo por pressão positiva teve o melhor resultado, porém eles passaram da temperatura ideal, da faixa de temperatura ideal, esquentou a mais por um pequeno período de tempo, mas esquentou mais, porém o restante ficou abaixo da temperatura ideal. Na terceira semana, sobre o gráfico de velocidade de ar, nós temos que o sistema de pressão positiva estável, como sempre, só que a pressão negativa chegou a um ponto de compensação, ele conseguiu se equiparar ao positivo, e o natural também conseguiu reagir um pouco mais, então foi uma época mais vento. Lembrando que a velocidade do ar ideal é abaixo dos meio metros por segundo de velocidade. Na terceira semana, a umidade relativa do ar é de 50 a 70%. Então, novamente, a faixa ficou dentro do ideal, porém, acaba que teve altos e baixos. Como conclusão do estudo, foi que para manter as condições higiênicas do ar interno, não teve influência negativa no uso das ventilações aplicadas para os dois sistemas, que é o sistema de ventilação mínima por pressão negativa e o sistema de ventilação mínima por pressão positiva. Então, qualquer um dos dois utilizados tem boa eficiência, sendo que o positivo teve alguns momentos que ele se destacou mais, que ele teve uma vantagem melhor. Só que o sistema de ventilação mínima natural não supriu a necessidade de circulação do ar, então ele foi rejeitado, digamos assim. Também que o ambiente térmico foi caracterizado como desconfortável para as aves nas 3 semanas que foram avaliadas, por conta que no período noturno eles se submeteram ao estresse por frio. Podemos dizer que a maioria dos gráficos foram bem parecidos sobre as temperaturas, não conseguiram manter uma temperatura constante, onde ela variava muito no período da tarde para a manhã e do período de dia, que em poucos momentos conseguiam manter em temperatura agradável para os pintinhos. Então, isso, muito obrigado.